Olá, meninas, tudo bom? Hoje é sábado, 11 de setembro de 2021. Hoje nós estamos no 5º dia da 11ª caminhada de oração. O tema central que estamos trabalhando é descanso, libertação e juízo, mas o tema do dia será Seja o fruto. O texto-chave está em Marcos, capítulo 11. Depois vamos ler também Jeremias e também um pouquinho Gênesis. Irmãs, hoje eu gosto muito desse dia do sábado. Eu tenho exercitado e aprendido a dedicar esse dia, esse tempo da minha vida para aprender a descansar. Nem sempre vai ser um sábado onde não vai fazer nada, né? E vai ficar só descansando. Não, esse descanso que a gente precisa aprender é lá no espírito. E depois a gente coloca atrás para fora, né? E a gente se organiza para realmente descansar. Bom, eu estou muito ansiosa para liberar esse devocional de hoje. Ele é um devocional novo, que falou muito comigo. Quando eu falo novo, é uma palavra nova que falou comigo, né? Porque tem outros temas que eu libero, mas eu já conhecia no meu coração, já estava entendido, mas isso aqui é uma revelação nova para mim também. E alguns devocionais eu gosto de compartilhar como ele nasceu. E esse aqui eu quero compartilhar um pouquinho, porque, irmãs, eu sempre comento que a caminhada de oração ela tem sido cada vez mais feita através de vocês também, né? A sua participação, a sua fome, a sua fé, alguma coisa que você às vezes compartilha, mesmo sem saber por que você está compartilhando comigo, aquilo me completa em alguma coisa que Deus quer fazer. Então esse devocional, eu acho que ele veio no meu coração há umas 3 semanas atrás. Eu estava no trabalho e esse texto vinha no meu coração. Estava lembrando desse texto da figueira, né? Quando Jesus amaldiçoou a figueira, nós vamos estar lendo, que é Marcos capítulo 11, no versículo 12 a 14, daqui a pouco eu leio. E esse texto vinha no meu coração e a gente já conhece muito esse texto, né? Mas só que vinha, e a parte que mais falava comigo era assim: e ele teve fome, e ele queria comer esse figo. E aquilo ficou no meu coração. E quando foi no dia seguinte, eu estava conversando com uma irmã aqui da caminhada de oração, porque ela também tem um propósito que ela ia fazer, que ia começar no mesmo tempo que eu, e ela falou: se você vê a palavra que o Senhor trouxe para mim, e na hora que ela compartilhou a palavra de Jeremias 24, que também vamos ler, eu falei: uau, completa, eu também tenho pensado em figueira, eu também tenho pensado em figo, falei isso para ela. E quando eu fui ler, aquela palavra completou o que eu precisava do devocional. E quando foi ontem, uma irmã me mandou uma canção e ela falou: olha, eu acabei de conhecer essa canção, eu ouvi essa canção e eu pensei em você, eu não sei se você vai falar alguma coisa de frutos, mas essa canção... E eu falei: vou falar sim, vou falar sobre fruto. E enquanto eu estava meditando nesse tema de fruto, eu já tenho uma canção de fruto, né? Quem acompanha a caminhada de oração há 4 anos sabe que eu sempre coloco a música sobre fruto. Eu quero trazer muitos frutos. E eu pensava assim: Senhor, mas vai ser a mesma música, né? Vai ser a mesma música que eu já ponho há 4 anos. E quando eu ouvi essa canção que essa irmã trouxe, completou tudo. Então eu não estou citando o nome das irmãs aqui, mas elas sabem quem são, né? Eu quero honrar a vida de vocês, não só vocês, né, que fizeram hoje esse devocional, mas todas que o Senhor tem usado. Eu não cito o nome para não constranger ninguém, não excluir ninguém, mas eu gosto de honrar, porque isso mostra, irmãs, o quanto Deus está trabalhando na vida de cada uma de nós separadamente. Talvez você não fez parte, não contribuiu assim como eu estou falando, mas a sua fé, a sua unção, a sua participação, ela traz a presença de Deus. Então nós vamos entrar nesse assunto hoje que vai ser muito bom para a nossa vida e eu estou ansiosa para liberar esse devocional. Eu acredito que a partir de hoje... porque você sabe que a caminhada ela vai tomando a sua forma, né? Assim como Deus começa a criar, a terra era sem forma e vazia, e ele começa a trabalhar e vai dando forma e vai trazendo uma coisa ou outra, vai estabelecendo, a caminhada nossa também é assim. E hoje ela começa assim a engrenar, sabe quando começa a engrenar para que a coisa vai romper ainda mais? Então é isso. Nossa, que introdução longa, né, irmãs? Mas vamos lá.
Vamos ler Marcos capítulo 11, no versículo 12 e 14. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus, quando saíram de Betânia com os discípulos, teve fome. Ele, vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, como porque não era tempo de figos. Então Jesus lhe disse, nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Olha que texto forte, a gente já conhece esse texto, todo mundo sabe desse texto. Mas antes de eu entrar nesse texto, eu quero falar, ontem nós falamos sobre trabalho, propósito. E eu quero falar uma coisa, propósito está completamente, não muito, ele está completamente relacionado a frutos. Muitas vezes a gente conhece o propósito de alguém através dos frutos, Então, por exemplo, você vê um médico muito bem sucedido, muito bem requisitado, indicado, você já sabe, o propósito de vida desse cara era ser médico, Enfim, são pelos frutos que se conhece o propósito da árvore. E o que Deus quer falar conosco hoje, que foi para mim um maná novo, com uma visão nova, porque muitas vezes, eu não sei se vocês pensam assim, mas a gente pensa, poxa, mas Jesus, por que ele amaldiçoou uma árvore, Que coisa mais estranha. E a palavra diz que nem era tempo de figo, e aí ele vai procurar figo naquele lugar e não acha e amaldiçoa. Tem hora que é umas mensagens que fica meio estranho, assim, Você fica sem compreender, mas nós temos que aprender a deixar fluir e colocar diante do Senhor, colocar no azeite, falar, Pai, vai me ensinando, e Ele vai te ensinando. E aí o Senhor mostrou algumas coisas novas nesse texto, que é o seguinte, muitos de nós queremos trazer frutos para o Senhor. Quando você começa a entender seu propósito, ou quando você começa a despertar na vida espiritual, a querer crescer como cristão, você quer trazer frutos. Nós queremos trazer frutos para o Senhor, isso é bom, mas a palavra de hoje, ela quer nos despertar o seguinte, não queira só trazer fruto, seja o fruto e não queira só dar frutos. Por quê, irmãs? Porque Jesus, a Bíblia está falando que ele teve fome, ele estava com fome e ele queria comer, saborear o fruto. Nós vamos ver aqui nessa mensagem de hoje que mais importante que trazer frutos é ser um fruto. Porque Deus quer saborear. A Bíblia diz o seguinte, provai e vede que o Senhor é bom. Provar, Você come algo, você come uma comida, você experimenta, você está provando e vendo e tendo a certeza que aquilo é bom. A mesma coisa Jesus quer fazer conosco, provar. Ele quer se deleitar em nós, ele quer ter prazer em nós, ele quer saber que nós somos um fruto bom. E então, por isso que aqui, quando disse Jesus teve fome e ele queria comer esse fruto, e quando ele chega perto dessa figueira toda cheia de folha, que está falando que ela estava uma figueira cheia de folha, com aparência, ela estava com a pompa de que tinha muitos frutos, porque quando a figueira não estava dando mais fruto, irmã, ela tinha um sinal, ela estava um tempo de descanso. Então, o que ela fazia? Ela não tinha folhas, ela ficava por um tempo sem folhas. Mas essa figueira não era tempo de figo e ela estava com a pompa de que estava cheia de figo. Porque ela não estava seguindo, ela não estava seguindo as estações. Não era tempo de figo, era tempo dela descansar, era tempo dela não ter folhas, para que as pessoas soubessem, para que a natureza saiba que ela não tem, que não é época, que ela não tem fruto, mas essa estava com pompa. Isso traduz para a vida da gente, irmãs? E então, por isso o Senhor disse, nunca mais alguém coma fruto de ti. E isso é muito chocante, mas Jesus estava usando essa analogia, porque a figueira, ela representa também Israel, ela representa também o povo de Deus. Então, algo que está acontecendo hoje não, sempre, mas esses anos, quando eu digo hoje, esses últimos anos,
O que está acontecendo, especialmente na pandemia, nesses 2 últimos anos, né? O mundo já vem passando, né, irmãs, por um chacoalhão. O mundo já vem passando. Hoje mesmo, 11 de setembro, faz 20 anos que aconteceu aquela grande tragédia aqui nos Estados Unidos, quando caíram aqueles 2 prédios que morreram mais de 3 mil pessoas, eu acho. Aqui ninguém nunca esqueceu isso e é lembrado com muita honra, assim, como vou dizer, com muita tristeza, mas com muito respeito por tudo que aconteceu, né, com aquelas vidas que foram. Mas tudo isso, permissão do Pai, porque Deus tem chacoalhado a terra. Deus tem chacoalhado a terra para quê? Para que a gente acorde, para que os frutos ruins caiam dessa árvore, para que os frutos bons se firmem. Porque Deus está preparando, e agora eu entro para Jeremias, capítulo 24, que nós vamos ler. Deus está preparando, irmãs, um cesto. Ele está recolhendo seus frutos, ele está separando um cesto de frutos bons para mostrar para a terra. O Senhor está separando. A Bíblia fala de separação o tempo todo, que ele vai separar o bode das ovelhas, que ele vai separar o trigo do joio, que ele vai separar o justo do injusto, o ímpio, né, o sujo do limpo. O Senhor está fazendo uma grande separação nesses dias. E ele está separando os seus frutos bons, os seus frutos favoráveis, porque ele quer mostrar à terra o que é que ele faz, né? Quem são os frutos bons e o que ele faz. E aos frutos ruins, né, o Senhor está trazendo juízo. O Senhor está trazendo juízo sobre os frutos ruins. Porque, irmãs, o tanto de coisa que nós temos visto, tanta pompa, porque hoje em dia todo mundo pode fazer alguma coisa, todo mundo pode aparecer, todo mundo quer aparecer que está fazendo alguma coisa. Mas Deus está nos chamando hoje, especialmente aqui nesse devocional. Se você está ouvindo esse devocional, Deus está falando com você, falando comigo. Seja um fruto favorável. Irmãs, quantos pastores pastoreando igreja debaixo de adultério, pastoreando igreja roubando, pastoreando igreja escondendo atrás de um trabalho pastoral a sua preguiça de pegar no batente mesmo, mas porque quer ter um cargo, um título. Não estou falando só de pastores, não estou perseguindo pastor nenhum aqui não, porque eu amo a igreja, eu amo os ministérios. Eu estou falando disso porque é o que está acontecendo ultimamente, o que mais você vê, né? Quantos, irmãs, pessoas que parece que está dando fruto, mas não está dando fruto nenhum. Esses dias mesmo eu vi uma notícia de um casal, acho que ela era uma cantora evangélica, não famosa, mas era uma cantora, tinha um filho, e tinha uma menininha de 2 anos, e o marido, parece que ele matou ela com o filho, deixou a bebezinha de 2 anos trancada dentro da casa com esses corpos, e tinha o Instagram da mulher, e eu fui olhar, e você olha, tinha o dela e tinha o do marido, você olha, e aquele símbolo da família perfeita, o tempo todo, olha o meu amor, ele também, muitas fotos da família, parece que tinha fruto, parece, né? Aliás, antes de ler Jeremias, vamos ler Gênesis, porque aí a gente completa isso aqui que eu tô falando. Vamos ler Gênesis e aí eu volto para isso que eu tô falando. Então, parece que tem fruto e nós vamos ter que avaliar a nossa vida, irmãs. Nós realmente estamos dando frutos, nós estamos dando fruto de verdade, ou nós estamos como a figueira que só tem pompa que dá fruto, mas nós somos fruto podre por dentro. Então vamos ler sobre Caim. É uma outra história que muitas vezes a gente não compreende. Por que um Deus não aceitou o sacrifício de uma pessoa, né? Então vamos ler aqui, Gênesis capítulo 4, no versículo 2 a 7. Depois deu à luz a Abel e a seu irmão. Abel foi pastor de ovelha, Caim era lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que a de Caim e a sua oferta ele não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e decaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor:
Por que andas irado e por que decaiu o seu semblante? Se proceder bem, não é certo que será aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas cabe a ti dominá-lo. É um outro texto que às vezes a gente não compreende. Como que Deus não aceitou o sacrifício de uma pessoa? Então, Abel trouxe ali animais, né? Trouxe das primícias do animal, porque ele trabalhava com isso. Ou seja, você serve conforme o seu chamado, conforme o seu dom. Ele trabalhava com isso, com os animais. Mas o Caim, ele era lavrador. Então, provavelmente, não sei, não estava lá, mas vamos imaginar, provavelmente ele trouxe um cesto de frutos, porque aqui está falando Caim, do fruto da terra, trouxe uma oferta para o Senhor. Mas o Senhor não se agradou da oferta de Caim. Por que o Senhor não se agradou da oferta de Caim? Porque ele estava trazendo frutos, mas ele não era um fruto. Ele não era um fruto bom. Tanto é que na hora que o Senhor não se agrada, ele irou e decaiu-lhe o semblante. Irmãs, quantas mulheres estão dentro da igreja servindo? Isso acontece muito na diaconisa, né, irmã? Não vamos julgar a diaconisa, não, mas vamos... se você é uma, observe isso. Quantas mulheres dentro da igreja com as caras fechadas, amarrada, sem alegria, desgostosa da vida, mas estou servindo, estou fazendo. Decaiu-lhe o semblante decaído. Lógico que nem sempre a gente vai estar com um sorrisão no rosto, né? Eu mesmo, tem gente, eu não sou uma pessoa muito de ficar rindo, né? Tanto é que quando eu vou tirar foto, as pessoas sempre falam, sorri, você tem um sorriso tão bonito. Eu lembro de uma pessoa uma vez que falou comigo assim, nossa, eu pensei assim, será que ela tem algum problema nos dentes, que ela quase não ri? Mas assim, você tem que... quando a gente está cheia do Senhor, quando a gente é um fruto... Por que a pessoa às vezes está com o semblante caído? Está com fruto de amargura, às vezes está dentro muito amargurado, muita falta de perdão, muita tristeza, né? Nós precisamos limpar o nosso coração, irmãs, para a gente ser um fruto bom. Então Caim, ele quis trazer frutos, mas ele não era um fruto. E tanto é que ele mata o seu irmão. O fruto podre, né? A podridão que estava ali dentro do coração dele, que ele foi deixando, porque o Senhor disse aqui para ele, Caim, o seu desejo é contra ti, cabe a ti dominá-lo. Então nós precisamos olhar para dentro de nós e limpar, buscar do Senhor limpar, porque Jesus disse assim que quem permanecer nele dá muitos frutos. Eu não vou entrar nesses textos, né? Tem muitos devocionais sobre esses textos, da gente permanecer no Senhor, da gente dar fruto. Eu tenho muito devocional sobre dar fruto. Mas hoje o Senhor está nos chamando a ser o fruto. Nós precisamos ser, antes de fazer, ser. Quando é o tempo de descansar no Senhor, de parar. Você quer matar uma pessoa, aquela pessoa que quer ser produtiva, que quer trazer fruto, é quando ela fica parada. E o tema central desse devocional é descanso, libertação e juízo. Muitas vezes o Senhor te coloca para descansar, para te libertar. Mas a gente não quer parar. E às vezes Deus está parando muitos na força. Quantos pastores hoje estão perdendo o pastoreado? Deus fechou as portas das igrejas, agora já está voltando, mas Deus fechou a porta de igreja, de sinagoga, de tudo quanto é templo, para que a gente parasse e entendesse, será se nós estamos dando frutos de verdade? Deus está chamando a nossa atenção para ser fruto. Irmãs, Deus está fazendo uma limpa na terra, uma limpa. E nós vamos ter que dar frutos de justiça, nós vamos ter que dar frutos do Espírito. Chegou a hora de ser frutificar de verdade, de mudar a nossa vida, sabe? Deixar Deus trabalhar na nossa vida. Nós falamos na caminhada 10, nós falamos sobre jardim, né? Nós falamos tanto sobre jardim, do lado de fora, de como cuidar, de como frutificar. Nós falamos tantas coisas. E Deus agora, nessa caminhada 11, Ele vai começar a mexer em várias áreas da nossa vida para que você esteja limpa,
renovada, curada, para você dar fruto de verdade, para você ser. Antes de fazer, você precisa ser. Então, Deus disse aqui para Caim, no versículo 7, se você procedesse bem, não é certo que você seria aceito? Se todavia você procede mal, o pecado está na sua porta, cabe você dominá-lo. Aí agora vamos para finalizar no versículo Jeremias 24, de 1 a 10, e eu preciso ler, tá bom, irmãs? Então, Deus está fazendo uma separação e está sacudindo a terra, está recolhendo os seus frutos. Recolhendo o que eu falo não é só de levar para a glória, não. Recolhendo, de botar junto, de separar, de mostrar quem que é quem. E vamos lá. Jeremias 24, a visão dos 2 cestos de figo. Fez-me ver, Jeremias, o profeta Jeremias, eu estava falando com ele, fez-me ver o Senhor, e eu vi 2 cestos de figo posto diante do templo do Senhor. Não vou ler essa parte aqui, tá, irmã? Vamos pular para o versículo 2. Tinha um cesto de figo muito bons, como os figos temporãos, mas o outro ruim, de que tão ruim que era, não podia nem comer. Então me perguntou o Senhor, o que você vê, Jeremias? E eu respondi, eu vejo figos, os figos muito bons e outros figos muito ruins, de que tão ruins que são, não se pode comer. A mim veio a palavra do Senhor dizendo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, do modo porque eu vejo estes figos, assim eu vou favorecer os exilados de Judá, que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus. Porém, sobre eles favoravelmente os olhos, e os farei voltar para a terra. Eu edificá-los-ei e não o destruirei, eu plantá-los-ei e não arrancareis. Dar-lhe-ei coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o coração. Como se rejeitam os figos ruins, que de tão ruins que são não se pode comer, assim eu vou trazer a Zedequias, rei de Judá, diz o Senhor, e aos seus príncipes e aos restantes de Jerusalém, tanto aos que ficaram nessa terra, quanto os que habitaram na terra do Egito. Eu farei objeto de espanto, de calamidade para todos os reinos da terra, opróbrio e provérbio, escárnio e maldição, em todos os lugares para onde os arrojarei. Enviarei contra ele a espada, a fome, a peste, até que se consumam de sobre a terra que lhe dei a ele e a seus pais. Olha que palavra forte, que palavra que tem tudo a ver com esses últimos dias. Deus, essa parte, o povo de Israel estava cativo, né, na terra da Babilônia, e Deus mostra para o profeta e pergunta, o que você está vendo? Dá uma visão para o profeta e ele vê 2 cestos, um de figos bons e outro de figos ruins, e o que eu quero focar é o que Deus quer fazer. Quando há separação desses figos, e se você é um fruto bom, Deus vai fazer algo nos frutos bons, irmãs. Deus vai fazer algo, Deus está sacudindo a terra, o vento está soprando, está balançando essas árvores, está caindo os frutos ruins, mas Deus vai fazer algo com os frutos bons. E ele disse que, o que ele disse que vai fazer aqui no versículo 5? Eu vou ser favorável a eles. Os meus olhos vão voltar para eles e eu vou ser favorável. Versículo 6. Eu vou edificá-los, eu não vou destruir. Eu vou plantar eles e não vou arrancar. E eu vou dar um coração que conheça que eu sou o Senhor. Eles vão ser o meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o coração. É isso que Deus quer fazer com os frutos bons. Deus, quem é bom, melhor vai ficar. Quem é limpo, limpe-se mais. Quem é sujo, suje-se mais. E nós vamos entrar a partir de segunda-feira. Amanhã tem mais uma dica. Nós vamos começar a entrar em áreas da nossa vida para a gente avaliar tudo. Irmã, chegou o tempo de avaliar, chegou o tempo de passar a revista à tropa de guerra, sabe? Basta esse negócio de viver com essa vida bagunçada. Basta, irmã, já tem 4 anos que você está caminhando comigo na caminhada de oração, já tem às vezes 20, 30 anos, 40 anos que você está de cristão. Transforma a sua vida pela renovação da sua mente através da palavra de Deus. Transforma, busca transformação, clama por transformação, clama por Deus
se revelar a você. E Deus está dizendo que Ele vai fazer grandes coisas e que Deus vai agir com aquele que busca, porque voltarão para mim de todo o coração. Busque ao Senhor de todo o coração. Porque Deus está dizendo aqui também que aos figos ruins, Ele vai fazer vir sobre eles peste, espada, fome, né? E várias outras coisas. Então essa é a palavra de hoje, nos motivando a nos tornar frutos bons. Antes de você fazer, seja uma serva fiel. Tudo que vier à tua mão, seja um fruto bom. Jesus, quando ele amaldiçoou essa figueira, ele disse: nunca mais ninguém coma fruto de ti. Quando você é um fruto bom, irmãs, quando você é uma árvore boa, pessoas que vêm assentar debaixo da sua árvore, debaixo da sua sombra, pessoas que estão perto de você, vai comer dos frutos que você está dando, dos frutos bons. Será que se nós estamos sendo fonte de alimento para outras pessoas, ou nós estamos sendo frutos ruins? Então, Deus quer provar de nós, Ele quer se agradar de nós. Ele quer dizer para nós somos frutos bons. Muitas vezes nós olhamos para a nossa vida, para as nossas dificuldades, para os nossos erros, pecados, debilidade, tentações, e a gente fica só distraído com isso. Mas se a gente começasse a trabalhar para mudar isso, o problema é que a gente não trabalha para mudar isso. Eu tenho uma dificuldade, eu vou orar para Deus me dar graça. Ok, Deus vai te dar graça, mas você tem que se levantar e fazer alguma coisa. Se você não levanta nem para ler a palavra, se você não levanta para buscar conhecimento, se você não levanta para agir, não tem como as coisas moverem a seu favor, irmã. Não tem. Não, mas eu tenho essa cara carrancuda há anos. Mas dá um jeito, minha filha. Dá um jeito, sabe? Passa uma maquiagem, corta esse cabelo, troca uma roupa, fala: pai, eu quero ter uma aparência de fruto bom. Eu quero transparecer a tua graça. Eu não estou falando de vaidade, eu não estou falando de se arrumar só, eu estou falando de você se esforçar, falar: pai, eu quero ser transformada. Quantas vezes a gente é tão murmurador, né? Quer ser assim a vida inteira. A pessoa é a vida inteira do mesmo jeito. E a Bíblia diz que aqueles que caminham com o Senhor andam em novidade de vida. Novidade de vida. Eu falei para vocês pegarem fotos antigas e começarem a observar, e eu estava conversando, a gente foi levar minha patroa no médico, e eu tive que ficar sentada esperando com o motorista, e a gente estava conversando, mexendo no celular, e eu comecei a olhar umas fotos, e aí ele falava: quem é essa? Quem é essa? Quem é essa? E eu fui vendo que cada foto, eu tô bem diferente a cada época do ano, porque eu tenho fotos antigas ali do meu celular. E ele falou assim: nossa, mas cada hora você tá de um jeito. E eu falei assim: gente, não é que é verdade? E as estações, irmãs. As estações. Tem estação que você passou na gestação, você tá de uma forma. Aí você ganhou um bebê, você tá de outra forma. Se o bebê tá com 2 aninhos, você tá de outra forma. Mas tudo você tem que estar na estação certa. Você tem dado fruto, né? É tempo da sua árvore ficar verdinha. É tempo que a sua árvore perdeu as folhas e você está descansando. Então vamos buscar ser transformada pela palavra do Pai. Deus quer transformar tudo, irmã, até a sua fisionomia. Até a sua fisionomia. Então que o Senhor fale com você, em nome de Jesus, te dê um bom final de semana, não deixe de ouvir a canção e vamos entrar nisso que Deus quer. Deus quer fazer grandes coisas na nossa vida, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e eu quero agradecer. Pai, muito obrigado pela oportunidade de levar um pouquinho, Senhor, daquilo que o Senhor tem falado comigo. Faça mesmo, Pai, a tua separação. Mostre para a terra, mostre para toda a terra os teus frutos bons. E dê a oportunidade de nos arrependermos, Pai, das áreas que nós não temos sido frutos bons, de que nós não temos dado frutos. Senhor, eu não quero ser rejeitada pelo Senhor. Eu não quero que o Senhor olhe para mim e diga: nunca mais nasça fruto de ti, porque você é uma árvore que só tem pompa e não dá verdadeiro fruto.
porque eu estava com fome e eu queria me deleitar em Ti e você não tinha nada de bom para me oferecer, a não ser um coração amargurado, a não ser um coração entristecido, a não ser um fruto ruim. Ó Senhor, lava-nos, Pai. Não deixa que isso aconteça conosco. Tenha misericórdia de nós. O Senhor está nos dando a chance de sermos frutos bons. Porque o Senhor disse em Jeremias que o Senhor quer nos dar um coração que te busca verdadeiramente. E o Senhor disse em Jeremias capítulo 24, versículo 7, que o Senhor vai ser o nosso Deus e nós vamos ser o seu povo. E é isso que eu desejo para mim. E é isso que eu desejo para essas mulheres que estão ouvindo essa caminhada. Liberta, Senhor, cada uma de nós. Nos ensina a entrar no seu descanso e que o seu juízo seja de doces decretos, para que coloque tudo no lugar e nós sejamos frutos doces, agradáveis ao Senhor. Amém.